Se você quer trabalhar de forma profissional com o N8N, você precisa entender exatamente como ele funciona por debaixo dos planos. Eu sei que muita gente acha que é simplesmente ativar o seu N8N e tá ali, tá rodando, tá tudo bem, sem saber exatamente o que está acontecendo por debaixo dos planos. Só que isso é muito importante, você precisa entender cada conceito aqui dentro, porque é algo que talvez você não olhe todo dia, mas sempre vai ter ali alguma vez que você vai precisar olhar ali dentro e entender o que está acontecendo, tá bom? Isso traz algumas informações bem importantes que você tem que ter cuidado com o seu N8N. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas, eu sou arquiteto de IA, trabalho desenvolvendo e vendendo soluções de inteligência artificial para outras empresas e já fiz projetos para grandes players do mercado digital, como Henri Hermelin, Bettina Rudolph e Ícaro de Carvalho, e nesse vídeo eu quero te fazer realmente entender como que o N8N funciona. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Porém, muito importante, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. A gente está postando muito conteúdo bom sobre automação, sobre inteligência artificial, sobre venda de projetos e, cara, você não vai querer perder isso daqui, tá? Então não perde tempo, curte aqui o vídeo para me ajudar bastante e também segue o canal para você ficar por dentro de todos os novos vídeos que forem lançados, ok? Então beleza, se inscreve aí, não esquece isso, não deixa pro final, já para aqui o vídeo, ó, dá um pausezinho rapidinho e se inscreve aqui. E agora bora pro conteúdo que eu quero te mostrar como que o N8N funciona. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o N8N possui dois modos de funcionamento, tá? Dois modos de execução. O primeiro é o modo padrão, que é basicamente o modo onde você tem um único serviço do N8N e esse único serviço vai ser onde vai fazer tudo ali dentro. Ele vai receber, por exemplo, os webhooks, vai executar esses webhooks, tá bom? Vai executar ali os seus fluxos e também é onde você vai editar e criar os seus fluxos. É a interface do N8N. Fica tudo num modo só e, cara, eu já te adianto, tá? Isso daqui não é a melhor opção. Vai rodar tudo num serviço só, é algo que não é escalável e é algo que pro dia a dia, para fazer algum teste, para aprender alguma coisa ali, pode até ser bom. Mas para você escalar, para você colocar em produção, eu não recomendo que você faça isso, ok? Agora, cara, eu quero trabalhar de verdade, de forma profissional, quero realmente ali escalar, quero construir soluções grandes, soluções robustas, o que eu recomendo é que você utilize o modo fila, tá bom? Que é basicamente o modo query, como você pode encontrar lá na documentação do N8N em inglês. Dessa maneira aqui, ó, query, tá bom? Qual que é a diferença desse serviço aqui? Basicamente, no modo padrão, todo webhook que for chegando, ele vai sendo executado. Então, chega ali uma requisição de webhook, ele executa. Chega outra requisição, ele executa. Chegou mais uma, ele pega e executa de forma direta, sem esperar nada por isso. Isso pode ser interessante em alguns casos onde você precisa de muita agilidade. Só que tem um problema, tá? Qual que é esse problema? Se você recebe muitas requisições ali de uma vez só, pode ser que a sua VPS não aguente. Principalmente todas essas requisições sendo executadas em simultâneo, tá? Porque vai ter um consumo maior da sua VPS, de CPU e tudo mais. Então, nesse caso aqui, o ideal é que você utilize o modo fila, tá bom? Porque, como já diz no próprio nome, ele faz uma fila ali de requisições de webhook. Então, não chega um evento e ele já é consumido e executado direto. Chega um evento, ele analisa ali a fila, então, tem 5 lá, por exemplo, operando? Então não vou mandar esse daqui, eu vou esperar terminar um e aí eu mando o outro, tá bom? Então vamos ver aqui agora de fato como que funciona esse modo fila. Ele é bem completo, tá? Mas não é nada difícil de entender, é bem simples até. Então, basicamente, no modo fila, a gente vai ter 5 serviços atuando junto com o nosso N8N. Então, no primeiro, a gente tinha ali, por exemplo, somente um banco de dados e o N8N, tá bom? Nesse caso, a gente vai ter o Postgres, que vai ser o responsável por armazenar todos os dados do N8N. Então, dados de webhook, dados de fluxo, de preferências que você coloca ali dentro, tudo que tem dentro do seu N8N é armazenado dentro do Postgres, ok? Em seguida, a gente tem o Redis, que basicamente vai fazer o nosso sistema aqui de fila. É ele que vai armazenar essas informações do Postgres, tá bom? E vai criar uma fila para ir sendo executada, ok? No caso do Redis, ele opera somente na parte de execuções do fluxo. Ele não armazena todas as informações do Postgres, tá bom? Ele vai realmente receber, por exemplo, um ID do Postgres, salvar esse ID e colocar na fila. E depois, o nosso outro serviço, que vai ser o Worker, vai consumir e vai buscar lá no banco de dados, tá bom? E depois, a gente vai ter os 3 serviços do N8N. O primeiro é o editor, que é onde você vai acessar ali a interface do N8N, onde você vai realmente criar o seu fluxo, configurar tudo que você precisa ali dentro, é no editor, tá bom? Em seguida, a gente vai ter o webhook. Nesse caso, o webhook é quem recebe as requisições. Então você colocou, por exemplo, ali na Evolution ou qualquer API de WhatsApp, para quando você receber uma mensagem, ela enviar uma notificação para o seu webhook. É esse serviço aqui, o serviço do webhook, que vai receber e vai colocar dentro do Postgres, tá bom? E depois, quem vai realmente executar aquela mensagem, vai pegar ela, vai mandar para, por exemplo, um agente de IA responder, é o Workers, tá? Então, quem vai fazer todo esse trabalho, nesse caso, vai ser o Workers aqui dentro, tá bom? Então, como que isso acontece? Primeiro, a gente vai ter aqui o serviço do editor, tá? Nesse caso, você pode até um pouco ignorar ele aqui, porque a gente não vai utilizar ele nessa etapa aqui, tá bom? Dentro do nosso fluxo ali de webhook, de worker e tudo mais, ele não entra muito, então ele fica meio aqui de escanteio. Mas o importante é você entender esses 4 serviços aqui, ó. Webhook, Postgres, Redis e Worker. Como que eles operam, tá bom? Então vamos lá. A Evolution chegou, mandou uma mensagem aqui para você.
Primeiro, ela vem e ativa aqui o seu webhook. Ou seja, o seu webhook vai receber essa requisição que a Evolution enviou para você. Beleza, você recebeu aqui a sua requisição. Logo em seguida, o seu webhook vai mandar essas informações para o Postgres. Então, todo aquele payload com mensagem, tipo de mensagem, um número, tudo que a Evolution enviou para você, ele vai salvar aqui dentro do Postgres, tá bom? Vai armazenar todas essas informações. Em seguida, o Postgres vai pegar essas informações, ele salvou lá dentro, ele vai ter o ID, o identificador único dessas informações. Então, ele pega esse ID e manda aqui para o Redis. O Redis vai criar a sua fila. Então, ele vai colocando ali em fila, tá bom? Então, chegou a primeira requisição, coloca na fila. Segunda, fila. Terceira, fila. E depois, ele vai mandando aqui para o Worker. O Worker vai consumindo essa fila do Redis de acordo com a disponibilidade dele. E o que define essa disponibilidade é a concorrência. É esse fator aqui dentro, tá bom? A concorrência, ela basicamente determina quantas execuções em simultâneo pode ter no seu N8N, tá bom? Independente de fluxo. Eu posso ter, por exemplo, vamos supor que a gente vai ter aqui um número de, deixa eu ver, 5... Vamos colocar 3, que é melhor para a gente trabalhar. A gente vai ter 3 aqui de concorrência, ou seja, a gente pode ter 3 execuções em simultâneo, tá bom? Vou criar aqui agora essas execuções. Vou ter aqui, ó, por exemplo, o primeiro webhook, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, tá bom? Vai ser um número legal para a gente trabalhar aqui dentro. O que acontece? Vamos supor que você recebeu essas 3 requisições aqui primeiro, ó. A primeira, a segunda e a terceira. O que vai acontecer? O worker, como ele não tinha nenhum antes, não estava trabalhando nenhum fluxo ali, ele vai puxar essas 3 execuções. Então, puxa a primeira, puxa a segunda e puxa a terceira. E vai trabalhar com elas, vai executar esse fluxo. O que acontece? Esses outros webhooks aqui, ó, essas outras informações que chegaram pra gente, elas só serão executadas quando esse daqui terminar. Ou seja, vamos supor que esse daqui terminou. Então, ele vem aqui, terminou essa execução. Só vai executar esse daqui quando esse terminar. Aí agora ele pega e manda esse daqui para ser produzido. O segundo terminou. Então agora ele vem e chama este outro aqui. Então vem e manda lá para ser executado também. Tá? Isso daqui, pessoal, pode parecer algo, para que eu preciso saber disso? Mas isso aqui é muito importante por conta de alguns fatores. Primeiro, isso daqui mostra pra gente o quanto que o N8N é confiável e escalável, tá? Porque não é algo bagunçado, não é algo que chega aqui e já executa. É algo realmente organizado, com fila. Isso aqui é muito importante para você colocar em produção, inclusive para você negociar com grandes empresas e tudo mais, falar, vou implementar aqui e tudo mais. Essas empresas normalmente não vão se preocupar se a solução é em código ou não, tá? Elas se preocupam em ter o problema resolvido. Mas se por acaso alguém perguntar, qual que vai ser a stack utilizada, o que você vai utilizar para construir essa solução? Você fala, vou usar o N8N. Se você não sabe disso daqui e a pessoa também não sabe, ela vai falar, não, cara, não dá pra gente usar o N8N. Pro nosso suporte aqui ele não vai comportar, ele executa de forma bagunçada, não tem fila, não tem nada, pra gente não vai ser útil. Sendo que, na verdade, não é assim. Tá? Não é dessa forma bagunçada que acontece. É realmente uma forma muito organizada, muito escalável e que você precisa ter essa noção para você explicar para o seu cliente, tá bom? Não é sempre que alguém vai te perguntar isso, tá? Mas em casos de grandes empresas que tem um departamento de tecnologia ou algo do tipo, pode ser que alguém te pergunte. Você tem isso aqui na ponta da língua para responder, vai ser muito útil, vai fazer a pessoa pensar, não, realmente o N8N é algo bom, é confiável, dá pra gente escalar isso daqui, tá? E muita gente fala que o N8N é ruim, que não serve, sem ter esse conhecimento, tá bom? Então, tem esse conhecimento para você conseguir explicar isso para outras pessoas e também pelo segundo ponto que é muito importante. Nesse caso aqui, a gente tem somente 3 de concorrência, tá? E percebe que, para a quantidade de requisições que a gente recebeu, é pouco. Então percebe que, por exemplo, nesse caso, a gente recebeu 3, 6, 7 webhooks, tá? 7 requisições aqui para execução de fluxos. O que acontece? 3 de concorrência, dependendo do nosso caso, pode ser pouco. Principalmente se, por exemplo, esses 3 primeiros fluxos demoram 1 minuto para rodar. Então percebe que esse daqui só vai ser executado depois de 1 minuto que ele chegou. Este último aqui, ele só vai ser executado depois de uns 4 minutos. E para alguns casos, isso pode ser muito prejudicial, principalmente em casos de atendimento, chatbot ali no WhatsApp, entende? Percebe que demora muito para a pessoa receber uma resposta? Além do tempo de execução do fluxo, também tem o tempo que as outras requisições estão sendo consumidas, estão sendo executadas. Então esse aqui é um ponto muito importante, que é um alerta aqui, cara, se você está recebendo muita requisição e você não está dando conta de executar com agilidade, então o ideal é que você coloque aqui, mais concorrência. Você aumente o número de execuções em simultâneo que podem acontecer. Só que aí vem um ponto muito importante. Toma cuidado para você não colocar uma concorrência muito alta, tá? Então vamos supor, você coloca ali 80 de concorrência. Sabe, em alguns casos pode ser muito. E vamos supor que chega aqui 80 em simultâneos, talvez a sua VPS não tenha todo esse porte, talvez não tenha todo esse poder computacional para executar 80 fluxos em simultâneo. Principalmente quando a gente está falando de imagem, de vídeo, de algo assim que realmente pesa muito mais a nossa VPS. Então, nesse caso, você teria algumas opções. Colocar uma concorrência menor e aceitar que alguns fluxos vão demorar um pouquinho mais para ser executados, tá bom? Em alguns casos não é problema nenhum,
tá? Em alguns casos pode ser dessa maneira, ou você realmente coloca 80 ali de concorrência, porém, você também aprimora a sua VPS. Então, você coloca uma VPS mais potente, né, com mais poder computacional, para poder executar esses 80 fluxos em simultâneo. Porque se você coloca ali 80 fluxos para rodarem de uma vez só, em uma VPS fraca, uma VPS pequena, cara, você vai ter dor de cabeça, sua VPS vai cair, ela não vai suportar todas essas requisições. Bom, sobre o funcionamento do N8N, é basicamente isso, tá? Não tem nenhum segredo aqui muito escondido, é algo realmente bem simples até de explicar desse modo, porém é algo muito importante que muita gente não sabe, muita gente não fala por aí. Eu preciso que você tenha esse conhecimento para você trabalhar de forma profissional com o N8N, tá bom? Principalmente para levar para projetos grandes, você precisa ter isso daqui para poder argumentar e comunicar que, ó, dá para a gente utilizar por A mais B. Então, você realmente saber explicar isso aqui pro pessoal é muito importante. Principalmente, como eu disse, em caso de você trabalhar para uma grande empresa que já tem ali um departamento de tecnologia, tá? Que às vezes o pessoal pode perguntar, pode querer saber, e tá? Principalmente no caso de grandes empresas, tá bom? Empresas que já têm um departamento de tecnologia, mas que te contrataram para fazer alguma coisa que o departamento não poderia fazer ou não teria disponibilidade, tá? Não é algo, por exemplo, sempre vai ter alguém perguntando, ou alguém lá dentro vai te confrontar querendo saber, mas se perguntarem, é legal que você saiba, que você consiga argumentar de forma lógica, de mostrar que não. Por conta desses pontos aqui, a gente pode utilizar, tá bom? Não só falar, dá para utilizar e é isso. Saber argumentar vai ser muito bom para você, tá bom? Então aqui, rapidinho sobre escala, não é o foco desse vídeo, depois futuramente eu vou fazer um outro vídeo só focado em escala, tá bom? Mas algumas opções que a gente tem aqui dentro para escalar o N8N. Então, primeiro de tudo, a nossa primeira opção aqui é a concorrência, tá? Lembrando que a concorrência ela é de modo geral para o N8N todo. Por exemplo, pode ter 3 execuções simultâneas de cada fluxo. Não é isso, tá? É 3 execuções simultâneas de todos os fluxos. Pode ser 3 execuções de um único fluxo ou pode ser 3 execuções de todos os fluxos somados juntos. Então, você tem ali 5 fluxos. Pode ser uma execução do primeiro fluxo, uma outra execução do segundo fluxo e uma terceira do terceiro fluxo, tá bom? Então, toma esse cuidado porque é de modo geral, não é para cada fluxo. E aqui, então, você pode ir aumentando essa concorrência de acordo com a sua necessidade. Então, você recebeu, por exemplo, 30 webhooks de uma vez só. 3 de concorrência seria muito pouco. Então, você pode, por exemplo, aumentar para 10, para 15, 20, e conforme você vai aumentando também, vai monitorando sua VPS, vai analisando como que está funcionando ali dentro, como está sendo o consumo da sua CPU e também de todos os outros fatores da sua VPS. Então, disco, RAM e tudo mais. Tá? Então, analisa sempre o seu consumo conforme você vai aumentando a sua concorrência ali dentro do seu worker. E segundo fato que a gente tem aqui, que vai servir tanto para o webhook quanto para o worker, são as réplicas. Quantas réplicas você vai ter de cada um deles? Tá? Você pode ter, por exemplo, 2 réplicas do webhook. Então, quer dizer, é como se você tivesse ali 2 serviços só para receber os webhooks, tá bom? Então, você pode ter também, por exemplo, 2 réplicas do worker, que nesse caso aqui, com 3 de concorrência, você teria ali 2 workers, que no total você teria 6 de concorrência. É uma maneira de fazer, mas toma cuidado que não é só chegar aqui e aumentar as réplicas, tá bom? É muito mais simples você aumentar a concorrência do que aumentar as réplicas. Por quê? A concorrência, você vai mexer somente no worker e você somente aumenta a quantidade de execuções em simultâneo. Já no caso da réplica, é como se você tivesse 2 serviços do webhook. Ou seja, você vai ter o consumo do seu webhook dobrado na sua VPS, tá? Então, cuidado, não é só chegar aqui e aumentar as réplicas. É algo que você tem que analisar melhor e realmente falar, não, eu realmente preciso disso? Se você precisar, você vai e faz. Mas não é tão simples, tá bom? Então, analisa aí, vê se realmente precisa disso, porque normalmente, na maioria dos casos, aumentar a concorrência já vai agilizar bastante ali as suas execuções, facilitar bastante para você executar mais requisições. Então, pessoal, nesse vídeo era isso, tá bom? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples, por exemplo, esse funcionamento aqui do N8N é literalmente uma fila. Se a gente for pensar, por exemplo, uma fila de pessoas em um restaurante. É a mesma coisa, tá? Se você tem, por exemplo, se você tem 5 pessoas servindo ali dentro, é muito mais rápido e melhor do que ter somente uma. Só que se você tem, por exemplo, 20 pessoas servindo, também é muito melhor e mais rápido do que somente 5. Só que isso acarreta em um custo maior. Você tem que analisar também a sua necessidade. Não é só chegar e aumentar e colocar, por exemplo, 20 pessoas para servir no seu restaurante, tá? Então, analisa sempre. Depois que você fizer a mudança, analisa também o consumo, analisa como é que tá ali dentro, para você não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, ok? Então é isso, tá? Nada muito complexo, é literalmente uma fila, como eu disse. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você realmente tenha entendido como o N8N funciona, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu sempre respondo todos os comentários. E também lembrando que aqui embaixo na descrição, o primeiro link vai ser o link para o desafio Meu Primeiro Agente. Um desafio onde eu te tiro do zero em inteligência artificial e mostro como você pode criar o seu primeiro agente de IA em apenas 3 horas, tá bom? Inclusive, tem um instalador que facilita bastante toda essa parte do N8N, tem tudo ali muito bem explicado, muito bem mastigado, para que você não tenha dificuldade nenhuma, tá bom? Então clica aqui, primeiro link da descrição, vê todos os detalhes lá dentro, é um treinamento bem completo e, cara, tá um preço muito acessível, tá bom? Tá muito acessível mesmo. Por menos de uma pizza você já garante o seu acesso. Então é isso, vai lá, dá uma olhada, tenho certeza que você não vai se arrepender. E não esquece de seguir aqui o canal e já curtir esse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.